Bom, segundo ano do ensino médio, então essa daqui é a 13ª aula. Esse material propõe falar sobre os avanços científicos e tecnológicos ali do século XIX e XX, ok? Vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Então vamos lá para conteúdos e objetivos. Então, conteúdo, transformações tecnológicas e científicas do século XIX e XX, avanços da ciência, a concepção de progresso e as guerras mundiais. Objetivos: analisar o contexto das transformações tecnológicas e científicas na passagem do século XIX para o XX e sua promessa de progresso ilimitado da humanidade. Avaliar as contradições a respeito do desenvolvimento científico utilizado para a destruição e, ao mesmo tempo, para a melhoria do bem-estar da humanidade. Então, aqui no todo, a gente vai ver alguns avanços tecnológicos, tá, dentro do século XIX e XX. Vamos ver que a tecnologia de guerra ela foi criada ali com o objetivo bélico, objetivo do conflito, mas parte dela hoje é utilizada aí no nosso cotidiano. Então, quando você tem aí as bombas nucleares, hoje nós temos aí usinas nucleares fornecendo energia elétrica. Ao mesmo tempo que você tem benefício de uma energia dita limpa, você também tem aí o lixo atômico que é produzido. E dentro dessa concepção de progresso, dentro desse conceito de progresso, a gente tem que compreender que simplesmente o progresso ele é o ir adiante de um ponto a outro. Então, ir adiante de um ponto a outro, né, avançar, não necessariamente vai ser positivo em todas as situações. A gente pode falar que a gente teve um progresso dentro dos meios de transporte, e a gente teve um progresso que pode ser considerado negativo decorrente disso aí, então a poluição. Tá? Então, progresso, não necessariamente vai ter sempre esse fator positivo. A gente tem aí muitas vezes uma carga negativa dentro da concepção de progresso. Mas vamos lá, vamos adiante com esse material aqui. Então, aqui na seção para começar, a gente tem uma proposta de reflexão. É parte do senso comum pensar que o desenvolvimento tecnológico significa progresso. Mas o que é progresso científico? Qual é sua função para os seres humanos? Então, nesta imagem temos um computador de 1943, um decifrador de códigos, e nesta outra colorida nós temos aqui um computador quântico da IBM, tá? Em exposição em 2020. Essa proposta de atividade ela requer aqui da gente 3 minutinhos, então vou dar esses 3 minutinhos para vocês, lembrando que você refletindo sobre isso, tentando responder essas questões, você já tem um norte, uma reflexão prévia a respeito do material que a gente vai estudar. Tá? Deixa eu retirar minha imagem e colocar o cronômetro aqui. Então, contando o tempo, 3 minutos.
Bom, tempo encerrado, vamos adiante. Então, na sessão na prática, leia o texto do historiador Marque Ferro nos slides a seguir e reflita. Por que o século XX foi considerado o século do progresso? Quais eventos mostraram que essa ideia seria uma ilusão? E ali no box, Marque Ferro, 1924-2021. Foi um historiador francês e um dos principais nomes da terceira geração da Escola dos Análises. Especialista no século XX, estudou assuntos relacionados à Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, história da França e ao processo de descolonização, além da sua relação entre história e cinema. Então, no título, o século XX achava que era o século do progresso. De onde veio essa ilusão? Os homens de 1900 acreditavam no progresso porque, no século precedente e anterior, invenções extraordinárias mudaram o curso de suas vidas: a estrada de ferro, o telégrafo, os aviões que começaram a aparecer. E, além disso, ao lado dessas invenções técnicas, também se afirmavam os sucessos da medicina. O sucesso da vacinação, instaurada por Jenner e Pasteur, foi seguido, imediatamente, pela descoberta das sulfamidas e dos antibióticos. Além disso, o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas e os progressos da anestesia permitiram aumentar a expectativa de vida e diminuir o sofrimento. Os homens e as mulheres do século passado estavam certos de que esses autênticos progressos seriam acompanhados, necessariamente, de progressos sociais e políticos. A eclosão da Guerra Mundial, de 1914 a 1918, pôs fim a essas ilusões, mas todos queriam acreditar que ela seria a última das últimas, como diziam os franceses. A Segunda Guerra Mundial, pouco depois, suplantou em termos de horror tudo que já tinha sido visto. Ferro, 2008. Então, a correção. A ilusão do progresso no século XX surgiu das grandes transformações ocorridas no século anterior, quando inovações tecnológicas e avanços na medicina, energia, transportes geraram otimismo sobre um futuro para a humanidade que poderia objetivar melhorias sociais e políticas. As conquistas notáveis alimentaram a crença na capacidade da ciência para impulsionar progresso em várias esferas da vida. No entanto, as duas guerras mundiais do século XX abalaram essas ilusões, revelando a brutalidade e a destruição causadas pela tecnologia em escala global. A Primeira Guerra Mundial gerou uma esperança frágil de ser a última, mas a Segunda desacreditou as expectativas de um progresso linear, levando a uma reavaliação crítica das ideias de progresso ao longo do século. Bom, agora a gente vai para a seção Foco no Conteúdo. Vamos à leitura. Montanha-russa tecno-industrial. Uma das sensações mais intensas e perturbadoras que se pode experimentar, neste nosso mundo atual, é um passeio na montanha-russa. Essa imagem da montanha-russa presta-se bem para indicar algumas das tendências mais marcantes do nosso tempo. Para isso, dividamos a experiência descrita acima em 3 partes. A primeira é a da ascensão contínua, metódica e persistente. Essa fase pode representar o período que vai, mais ou menos, do século XVI até meados do século XIX, quando as elites da Europa Ocidental entraram numa fase de desenvolvimento tecnológico que lhes asseguraria o domínio de poderosas forças naturais, fontes de energia cada vez mais potentes, de novos meios de transporte e comunicação, de armamentos e conhecimentos especializados. A segunda é a fase em que, num repente, nos precipitamos numa queda vertiginosa, perdendo as referências do espaço, das circunstâncias que nos cercam e até o controle das faculdades conscientes. Isso aconteceu por volta de 1870 à Belle Époque, com a chamada Revolução Científico-Tecnológica, no curso da qual desenvolveram-se as aplicações da eletricidade, o uso dos derivados de petróleo. No mesmo impulso foram desenvolvidos novos meios de transporte, além de novos meios de comunicação, como o telégrafo com ou sem fio, o rádio, os gramofones, a fotografia, o cinema. Na passagem para o século XX, portanto, o mundo já era praticamente tal como o conhecemos. O otimismo, a expansão das conquistas europeias e a confiança no progresso pareciam ter atingido seu ponto mais alto. E então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, o horror engolfou a história,
A irrupção da Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém jamais previra. Graças aos novos recursos tecnológicos, produziu-se um efeito de destruição em massa, a Segunda Guerra Mundial, cujo clímax foram os bombardeios aéreos de varredura e a bomba atômica. Após a guerra houve uma retomada do desenvolvimento científico e tecnológico, mas já patente para todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da corrida armamentista. O que prevalecia era a sensação de um apocalipse iminente. Sessão na prática, reflexão 2, a partir da leitura do texto do historiador Nicolau Servicenko, foco no conteúdo, observe as imagens e legendas do slide a seguir e associe cada item aos contextos históricos citados da montanha-russa tecnológica da humanidade. Pense sobre. Localize as frases nas imagens a partir das 3 metáforas trazidas pelo autor. O processo ascendente de subida da montanha-russa, o patamar máximo no topo da montanha e a descida da sensação de queda vertiginosa e mortal. Então, ali no box, Nicolau Servicenko, 1952 a 2014, foi professor de História da Universidade de São Paulo e um dos principais pesquisadores brasileiros sobre a história contemporânea. Então vamos lá, a sequência de imagens. Então aqui 1610, telescópio do Galileu, em 1687 as leis mecânicas do Isaac Newton, 1832 motor a vapor de James Watt, lâmpada incandescente de 1980 aqui com Thomas Edison, Alexander Graham Bell, 1892 com telefone, a linha de montagem em 1913 do Henry Ford, aqui uma réplica da Little Boy, que é a bomba atômica, usada em Hiroshima, 1945, e o lançamento da Apollo 11 e Buzz Aldrin, fotografado por Neil Armstrong, em 1969. A gente vê aí nessa sequência uma série de avanços tecnológicos e científicos. Vamos aqui para a sequência. Vamos à leitura da correção. Revolução Científica, séculos 16 a 18, exemplos, Telescópio de Galileu Galilei, de 1564 a 1642, A Física Moderna de Isaac Newton, de 1643 a 1727. Primeira metade do século XIX, exemplo, o motor a vapor de James Watt, de 1736 a 1819. Oriundo da primeira Revolução Industrial, que promoveu o desenvolvimento do capitalismo por meio de inovações das fontes de energia e produção têxtil na Inglaterra. Final do século XIX, 1870, e início do XX, Segunda Revolução Industrial e inovações nas fontes de energia, eletricidade, na comunicação, telefone, transporte, Ford T, assim como nos meios de produção, linhas de montagem e Fordismo, Taylorismo. A tecnologia para a guerra, após a Primeira Guerra Mundial e com o ápice exemplificado na réplica da Little Boy, a bomba nuclear usada em Hiroshima, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Guerra Fria, armamentos nucleares e tecnologia para viagem à Lua eram os objetivos do contexto. Então, leitura da seção Foco no Conteúdo. A inovação científica e tecnológica é uma constante desde as primeiras experiências humanas, com avanços maiores ou menores em diferentes momentos históricos e forças sociais, pelas mais distintas motivações. As disputas pelo protagonismo científico e tecnológico entre os estados caracterizam a ciência moderna e, a esse respeito, não se trata somente da busca por reconhecimento ou primazia, mas da conquista ou manutenção desse protagonismo e um equilíbrio de forças em relação a países rivais ou potencialmente oponentes. No século XX, a Primeira Guerra Mundial foi o palco de importantes avanços, que colocaram o desenvolvimento científico e das técnicas a serviço dos conflitos bélicos. Um exemplo que ilustra isso foi a corrida em busca de métodos de síntese da amônia e do ácido nítrico.
Tanto a descoberta da nitroglicerina quanto a da dinamite, pelo químico Alfred Nobel, de 1833 a 1896, fizeram do ácido nítrico um importante insumo militar. Em 1913, o químico alemão Fritz Haber, 1868 a 1934, à época diretor do Instituto de Físico-Química e Eletroquímica Kaiser Wilhelm, criou um processo de síntese artificial da amônia, alcançando a produção em escala industrial graças ao químico Carl Bosch, de 1874 a 1940. Por essa descoberta, Haber e Bosch ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1918, mesmo pertencendo à Alemanha, país derrotado na Primeira Guerra. A amônia é um composto utilizado pelas plantas e, atualmente, é de grande importância para a produção de alimentos, estando presente em fertilizantes e adubos utilizados na agricultura. Mas também é a base de muitas outras substâncias e pode ser utilizada para a produção de explosivos, munições e armas químicas. A Alemanha, por exemplo, a utilizou no contexto da guerra. Então, mais uma vez, a sessão na prática. Todos escrevem. Leia os slides a seguir e elabore uma síntese sobre a temática, o relacionamento entre a ciência e a guerra. Bom, então vamos lá. Texto 1. Armas de destruição em massa, as bombas atômicas. Vamos ao leitor. A ciência, a serviço dos países beligerantes, originou armas de destruição em massa jamais vistas até então, tendo seu ápice no lançamento, pelos norte-americanos, das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, Japão, em 1945. No início do século XX, cientistas de diversos países europeus já haviam desenvolvido experiências com as propriedades do núcleo atômico e com a radioatividade. Dessa forma, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, com apoio do Reino Unido e Canadá, desenvolveram pesquisas sobre fissão e fusão nuclear, no denominado Projeto Manhattan, que, a partir de 1942, passou a ser encabeçado pelo general Leslie Groves e o físico Robert Oppenheimer. Com investimentos maciços, a produção das primeiras bombas atômicas contou com o trabalho de milhares de pessoas, como cientistas, engenheiros, militares, operários, bombeiros, dentre outros. O desdobramento de investimentos foram tanto as bombas atômicas Little Boy e Fat Man, que encerraram a Segunda Guerra Mundial, como, contraditoriamente aos horrores da guerra, o desenvolvimento de energia com reatores nucleares e a aplicação na medicina, como os raios-x ou radioterapia. Bom, aqui finalizando na prática com correção, você teria o seu texto pessoal e vou colocar a leitura da correção para que você consiga aí observar se você está dentro desses parâmetros que foram colocados. Texto pessoal. É importante abordar na síntese que em diversos momentos da história, no caso a Segunda Guerra Mundial, a ciência foi empregada para fins bélicos, aprimorando estratégias, logística e armamentos. Por outro lado, isso fez a ciência avançar, e muitas inovações que surgiram no contexto militar hoje são utilizadas na saúde, no transporte e no dia a dia. Bom, então aqui no material Quer Aprender Mais, a gente tem aí um texto sobre o Alan Turing. O título, Como Alan Turing se tornou dos pais da ciência da computação. Vamos lá, leitura. Quer aprender mais? Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Turing teve papel fundamental no esforço dos aliados, entre os quais o Reino Unido, para decifrar mensagens criptografadas da Alemanha nazista. Para isso, ele aperfeiçoou máquinas originalmente desenvolvidas por matemáticos e engenheiros poloneses, destinadas a mecanizar o processo de desvendar os segredos codificados pelas máquinas Enigma. Por seus trabalhos pioneiros, é tido como um dos pais da ciência da computação, título este que divide com poucos outros nomes. Com seu conhecimento e esforço, estima-se que Turing possa ter encurtado a guerra em 2 anos e salvo mais de 14 milhões de vidas. Após a guerra, foi condenado pela justiça britânica por manter relações homossexuais e foi submetido à castração química para não ser preso.
atribui-se a Turing o título de pai da computação e a formalização dos conceitos de algoritmo. Aqui tem uma recomendação de filme, tá? Que é O Jogo da Imitação. Filme muito bom, recomendo também que assistam. Agora na seção aplicando a gente tem uma questãozinha a ser respondida. Vamos à leitura. As bombas atômicas, lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 1945, resultaram na morte de aproximadamente 300 mil pessoas, vítimas imediatas das explosões ou de doenças causadas pela exposição à radiação. Esses eventos marcaram o início de uma nova etapa histórica na corrida armamentista entre as nações, caracterizada pelo desenvolvimento de programas nucleares com finalidades bélicas. Considerando essa etapa e os efeitos das bombas atômicas, analise as afirmações a seguir. Bom, então aqui a gente tem 3 afirmações. Vamos à leitura. As bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos, único país que possuía esse tipo de armamento ao fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato, tá? Então, essa primeira afirmação ela é verdadeira. Mundial. Segundo as radiações liberadas numa explosão atômica podem produzir mutações no material genético humano, que causam doenças como câncer ou são transmitidas para a geração seguinte, caso tenham ocorrido nas células germinativas. Terceiro. Esse é outro fato, procede. Então, a 2 ela procede. Vamos para a terceira. Terceira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias outras nações, além dos Estados Unidos, desenvolveram e possuem armas atômicas. Sim, então Estados Unidos foi o pioneiro, mas na sequência você teve aqui a União Soviética acompanhando, China, França, né, a Inglaterra. Então hoje a gente tem uma seleção aí de países com armas nucleares. Das alternativas, então todas as afirmações estão corretas. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa E. Vamos adiante, aqui a correção, realmente a alternativa E. Vou soltar a leitura aqui para vocês. As 3 afirmativas estão corretas, pois, ao final da guerra, os Estados Unidos eram a única nação do mundo que possuía armas atômicas. Muitos dos sobreviventes do ataque nuclear no Japão tiveram de lidar, ao longo da vida, com os efeitos colaterais do contato intenso que tiveram com a radiação, incluindo casos de câncer e outras doenças que são passadas para as gerações seguintes. Durante a segunda metade do século XX, outras nações, começando pelos países da URSS, desenvolveram armamentos atômicos. Então, na sessão que aprendemos hoje, temos aí o primeiro tópico. Analisamos o contexto das transformações tecnológicas e científicas na passagem do século XIX para o XX e sua promessa de progresso ilimitado da humanidade. E o segundo tópico é: avaliamos as contradições a respeito do desenvolvimento científico utilizado para a destruição e, ao mesmo tempo, para a melhoria do bem-estar da humanidade. Então, esse daí foi o material de hoje. Converso com vocês na segunda-feira, tá? Espero que tenham feito aí suas anotações e aí a gente explora mais o assunto, a gente conversa melhor pessoalmente na sala de aula. Tchau, tchau.